Paz, amados, neste dia nós vamos começar a meditar no livro de Zacarias, no capítulo 1. Vamos orar. Senhor Deus, venha falar conosco nesta hora, através da Tua palavra, Senhor, dos Teus ensinos. Venha abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais. Vem, Senhor, nos dar entendimento e sabedoria da Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, nos alimente no nosso espírito, a nossa fé. E nos faça, Senhor, trilhar pelo caminho da obediência, pelo caminho que Te agrada, Senhor. Espírito Santo, nos conduza nessa hora, neste estudo. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. O título do capítulo 1, o primeiro título é Exortação ao Arrependimento. Diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós percebemos que Deus quer que nós demonstremos interesse por Ele, que nos aproximemos dEle. Deus nos ama e está à nossa espera. Por mais que os pais deles tivessem pecado contra o Senhor tivesse se irado muito contra eles, contra os pais deles, o Senhor estava querendo um relacionamento com esse povo que tinha voltado do exílio. Verso 4 diz: Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. O verso 8 diz assim, verso 5: Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Eu creio que a resposta aqui não precisa ser dada, né? Os pais deles não estavam mais vivos, nem os profetas. Verso 6 diz assim: Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? É uma pergunta. Respondendo, o Senhor diz: Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. O Senhor primeiro pergunta se os pais dele, onde os pais deles estão, e os profetas, se vivem para sempre. Provavelmente os pais de muitos ali, eu creio que não estavam mais vivos, nem os profetas, porque haviam se passado 70 anos de exílio. Mas o Senhor disse que, contudo, as palavras deles e os estatutos que ele prescreveu aos profetas, eles alcançaram os pais deles, ou seja, a palavra do Senhor não deixou de se cumprir. Ele faz uma pergunta, mas a pergunta é como se fosse uma afirmação, porque eles sabem a resposta, que sim, que o que o Senhor havia falado por meio dos profetas contra os pais deles havia se cumprido, né? Então o Senhor está dizendo que eles se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Eles reconheceram que o Senhor tratou eles segundo as obras deles, segundo os pecados deles. Por quê? Porque o Senhor já tinha avisado que se eles não se arrependessem antes, o Senhor faria vir sobre eles tudo o que veio, né? Toda a destruição, todo o exílio.
O povo, os pais daquele povo do tempo de Zacarias, haviam sofrido a consequência de seus pecados e arrependeram-se e reconheceram que foram tratados pelo Senhor da forma que mereciam ser tratados, pois não deram ouvidos às palavras do Senhor. É isso que eu consigo entender, perceber nessa manhã através dessa palavra. Com base no que nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer uma oração. Deus, Tu és eterno, nenhum dos Teus propósitos pode ser frustrado. Meu Pai, sei que falas conosco hoje de diversas maneiras. Por isso, Senhor, peço, por favor, ajude-nos a Te ouvir. O mundo está gritando, está cheio de vozes que acreditam ter razão, mas somente uma voz é necessário ouvir. Essa voz é a Tua. Por favor, que nós não ignoremos a Tua voz. Espírito Santo, abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Que você possa meditar nessa palavra, nesse dia, que você possa entregar essa palavra, esse momento de meditação, como uma oferta de gratidão ao Senhor.